Então a gente vai respirar e vamos buscar essa sintonia com os guardiões, a envolver todo o nosso lar com muitas espirais de proteção. Nós vamos sentir a presença de Ruiz, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio e todos os irmãos, esses espíritos que estão ali no Hospital Santa Cruz e estudam junto conosco, unidos nesse ideal do aprendizado. Nós vamos assim abrindo os nossos corações e as nossas mentes para que assim possamos termos uma tarde de muita paz e serenidade de estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Olha lá, ninguém. Se tivesse encarnado nesse instante. Se houver. Não. Nesse caso, a motivação é a disputa. Nesse eu marco tanta coisa. Meu livro é tão riscado que eu já não sei mais nada. Nesse está certo. Nesse caso, a motivação é a disputa. Página 8.1. Aí depende do livro, gente. 56 do eletrônico. Perguntar que livro que é. No novo, 81, último parágrafo. Não, eu já... Não, nesse caso não. 72. Então, gente, é por isso que eu falo. Cada um anotem, por favor. Porque não adianta. Às vezes vocês arrumam, ficam encrencando. Eu pensei que você que estava procurando. Não, eu pego por aqui, eu só queria saber por aqui, eu pego pelo Sérgio, para que vocês se encontrassem. E aí? Algo mais? A gente parou aqui. Eu achei interessante. Eu achei interessante esse parágrafo mesmo. Então, leia. Porque eu me identifiquei aqui. Pode ler. Nesse caso, a motivação é a disputa. Disputam, e porque disputam, precisam provar algo. É a necessidade de domínio, controle, hegemonia da verdade. Nossa evolução foi tecida assim. Quanto mais no topo, mais nos sentimos melhores. Não gostamos do anonimato, das tarefas simples e rotineiras. Julgamo-nos sempre prontos o suficiente para grandes realizações. Um velho hábito de espíritos orgulhosos. Quer dizer, eu me identifiquei e eu queria ficar no topo, mas vazia, uma pessoa que não tem nada dentro de si. Né? Nada assim, nesse top, né, que ele está falando, assim, quero ser o melhor, tenho tudo de... Não tenho. Mas eu queria ficar no top, no alto. Então, eu paro para... orgulhoso, né? Então, eu paro para analisar que, assim, a gente a gente querer ser o melhor não há problema, né? O grande problema é a gente querer ser melhor sem estar melhor. Isso. E esse estar melhor significa, muitas vezes eu quero ser o melhor, mas eu não quero arregaçar as minhas mangas para estudar, para me reformar, para me autoconhecer. Neste caso, é de autoconhecimento. Porque às vezes eu tenho muita filosofia. E meu autoconhecimento? Quem sou eu? Aquilo que a gente conversou muito ontem, na aula de ontem, na conversa de ontem. Se eu não conseguir me encontrar dentro de mim, eu não vou conseguir ser melhor. Porque eu vou estar sendo, quando eu estiver lá fazendo algo, eu não vou conseguir passar. E por que eu não vou conseguir passar? Porque eu não tenho essa essência. Eu ainda não vivenciei. Eu tenho teoria. E a teoria, na hora que a gente vai tocar o coração de alguém, ela não fixa. Ela só fixa se ela é essência. Se realmente eu tenho isso dentro de mim.
Ou, então eu tô perfeita, eu tenho tudo. Não, mas eu já dei esse primeiro passo. Eu já tô tirando as minhas máscaras e tô tendo esse primeiro passo. Porque senão eu vou estar assim. E por que as pessoas disputam? Porque a gente não disputa somente na casa espírita. Foi uma coisa que a gente conversou bastante ontem. A gente disputa em tudo. Orgulho? A gente não pode esquecer que desde criança nós somos ensinados assim. A ser o melhor, a buscar o melhor, a querer vencer. Né? É ensinado assim desde pequeno. Sabe? Vence na vida quem for o melhor do que o outro. Na realidade, a gente devia ser ensinado desde pequeno, vence na vida quem for melhor do que si mesmo. Essa seria talvez o melhor ensinamento a ser dado. E falando um pouco sobre essa questão do conhecimento, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam conversando, eu acho que é melhor menos conhecimento e mais entendimento. Tem gente que busca conhecer. No final se pergunta para as pessoas, leu 550 livros, mas não entendeu nem metade do primeiro. E aí, do que adianta isso, né? Como eu costumo dizer, né? É que nem uma biblioteca. A biblioteca está cheia de conhecimento, mas ela não evolui. Ela vai continuar sendo uma casa de pedra cheia de conhecimento. E a gente, né? Então, que a gente precisa buscar o entendimento daquilo que a gente está lendo, sabe? Talvez assim, tipo, para de ler todos os livros, vamos no básico e vamos entender cada linha que está escrito no básico, nem que tenha que ficar o resto da vida lendo aquela mesma obra para poder compreender a fundo o que diz aquilo, né? Porque senão a gente se perde na vida. A gente, sabe, eu vejo as pessoas espíritas, principalmente, que leem tudo sobre o espiritismo. Aí depois vão lendo coisas sobre esoterismo, sobre uma série de coisas. E no final são tantos caminhos que estão na frente dela que ela não sabe qual caminho seguir. Então, precisa compreender o que se está lendo, como que aquilo pode afetar a sua vida. E aí sim você escolhe o seu próprio caminho. Agora, quem disputa é aquela pessoa que tem o conhecimento e quer provar que o seu conhecimento é maior do que o dos outros. Aí a coisa começa a pegar. A coisa começa a ficar ruim. Nossa, esse silêncio. Esse é o meu entendimento. E o meu entendimento é que isso não foi na casa espírita, é aqui dentro de casa. É verdade. Aí é complicado, né? Não, acho que não, agora a gente vai pegando o rumo, né? Aí eu lembro da fala da Renata e de vocês. Você quer ter razão ou estar em paz? Ou ser feliz? Ser feliz. Mas sabe, Eu quero estar em paz. Eu penso assim, a gente precisa conhecer. A gente precisa buscar o conhecimento, as leituras. Só que de tempos em tempos a gente tem que fazer uma revisão do caminho que a gente fez para saber se tudo aquilo que a gente estudou está revertendo alguma coisa em benefício para a gente. Quando a gente está num lugar onde tem um monte de gente, cada um com o seu ponto de vista, é preciso que cada um exponha seu ponto de vista para que aquele grupo, aquela sociedade, aquele pode ser grupo familiar, grupo profissional, grupo religioso, consiga entender-se melhor para obter caminhos melhores, né? Aí sim, nós estamos utilizando aquilo que a gente conheceu para o nosso próprio benefício e para o benefício dos outros. Desde que a coisa não seja colocada como disputa, e sim como simplesmente uma troca de experiências. Né? Oi, Solange. Eu estava falando, eu ia falar, desculpa, com relação ao que ela disse, da disputa, complementa o parágrafo de baixo com aquilo que o Sérgio falou, que a boa disputa é somente aquela que fazemos conosco. Uhum. E é bem por aí, né? Quer dizer, a gente está dentro de casa, a gente, se quiser entrar, bater ferro e fogo com todo mundo, a gente vai estar sempre brigando. Eu já estou nesse lado, como eles falaram,
quero ter razão ou quero ser feliz? Eu tenho pensado nisso. Quando eu vejo que a coisa está descambando para uma situação que não vai levar a lugar nenhum, a gente vai ficar medindo força, quem vai dar a última palavra, eu paro. Deixa ele ser feliz e pronto. Eu já não estou mais nessa situação, porque antes eu ia até o fim, querendo provar que eu estava certo, entendeu? Agora não mais. Mas assim, a gente não deve desistir da conversa porque não quer entrar em conflito. A gente precisa sempre a gente precisa estar avaliando as coisas. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos: será que neste momento aquela pessoa com quem eu estou debatendo, ela está em posição de entender aquilo que eu quero dizer do meu ponto de vista? Se não está, não adianta continuar discutindo. Expõe o seu ponto de vista e deixa a pessoa amadurecer aquilo. E deixa a pessoa também expor o ponto de vista dela para que a gente amadureça aquilo, porque senão não é troca, né? É imposição. É imposição. Que nós queremos. São ideias que já estão concebidas e ninguém quer fletir de nenhum dos lados, né? Não é uma junção, e sim uma separação. É o que a gente vê no Brasil hoje, né? A gente separa. O que a gente vê no Brasil é uma disputa. Para quem está certo. Não é nem para quem está certo ou errado, é para ganhar, né? Então, não importa se aquilo vai trazer o benefício ou não. Eu quero que a minha ideia vença. E deve vencer a ideia melhor. Né? Novamente, eu sempre falo, independente de ideologia, quem teve uma boa ideia tem que ser apoiado. Né? Então, como a gente viu, como a Maria Rita falou, não é só no espiritismo, em qualquer lugar que exista mais do que uma pessoa, existe essa disputa. E a gente precisa tomar cuidado e sair da disputa para ir para troca. E aí o que faz lembrar é isso. Por que a gente disputa? A gente vai voltar sempre lá no mesmo ponto. O que acontece comigo porque eu tenho que disputar? É o orgulho? O orgulho puxa o quê? A autoestima? Porque se eu tiver uma boa estima, eu não vou disputar com ninguém. Vou ter que provar nada para ninguém. Se eu estiver bem, né? Se eu estiver bem, estiver consciente do que eu estou falando, é como, né? Põe a ideia, você vai dar uma ideia, eu dou outra e pronto. E aí se resolve. E eu vou conseguir fazer essa junção e a gente tirar o melhor proveito. A gente disputa quando o quê? Aquilo que o outro fala magoa a gente e aí a gente vai se defender. E aí começa um de um lado, outro do outro, um de um lado ou num grupo inteiro. Então a disputa ela sempre acontece por causa disso. Aí você fala, sempre é a estima. A estima tá ligada ao orgulho e vem trazendo as outras ervas. Se não é estima, são as crenças. As crenças que a gente trouxe da nossa infância, da nossa educação, de tudo aquilo que nos ensinaram. Então o problema deles. Não, ressignificar. A gente já está grandinho o suficiente para conseguir compreender e ressignificar aquilo que a gente quer. Não dá mais para colocar a culpa lá no passado. Mas a gente pode começar a puxar esse carretelzinho, assim, essa linhazinha de lá, tá? São algumas possibilidades. É aquilo que eu falo, não dá para falar uma coisa 100%. Temos a estima, que traz o orgulho, temos as crenças, que necessitamos, se assim quisermos, ressignificá-las ou não. Mas é por aí que a gente consegue. Como que eu cheguei agora e ainda me sinto disputando coisas? Não é ofensa nenhuma, tá, gente? Porque eu também me encontro assim muitas vezes. Como se eu estivesse na 5ª série. Se eu fosse a 5ª A ou a 5ª B disputando. E você tá rindo, Solange? Tô rindo, verdade. Mas não é? A gente parece que tá na 5ª série. Quem vai vencer? Com aquele auê todo, de uma 5ª série bem... Né? Os professores, eles instigam.
Vocês estão parecendo a quinta B. Vocês têm que ser melhor. Vocês... Olha... Disputa. Disputa. E a pessoa, aí a gente aprende aqui, quando a gente não consegue ser melhor, a gente impõe o que a gente é para que as pessoas se sintam menor. É assim que começa. Como que é as pessoas? A gente já passou por isso. Muita gente tenta convencer criança dando o exemplo de outro, que o outro faz. Você está fazendo o quê? Você está instigando uma disputa, porque o outro está lá. Então, a gente cresceu dessa forma, sendo instigado a ser melhores. E essas crenças vão ficando. Quando a gente vem para a fase adulta, a gente vai continuando. Isso daí já está dentro de nós. Se a gente não busca o autoconhecimento, isso é normal. Mas existe também uma situação inversa. Aquele que desde pequeno escutou que ele não é tão bom quanto o outro. Nossa. Esse não tem cura. E esse não tem cura, sim. Esse é triste, esse é muito triste. Não, esse é uma loucura. Eu entendi que não tem cura. Não, esse é uma loucura. Loucura. Essa pessoa, ela acaba sendo submissa a vida inteira. Ela sempre tem que esperar alguém mandar ela fazer. Sabe? Não tem iniciativa. Por quê? Porque os outros são sempre melhor do que eu. São pessoas que também precisam de cuidado e precisam ser estimuladas a colocar seu ponto de vista para fora. Porque se não for assim, elas continuarão submissas, passarão a vida inteira submissas e muito submissas com relação aos outros e com relação a si mesma, né? Não tem força para vencer as próprias dificuldades. É isso mesmo. Sofrendo muito. Porque muitas vezes fica na contrariedade, não é aquilo, mas resolve, para não discutir, para não brigar, para não falar, aceita. E então aí que abaixa a autoestima que faz isso na pessoa, não é? E sofrem da pior maneira possível, porque elas não conseguem se sentir capazes de ser melhor, então por isso elas têm que sofrer, porque elas não são boas o suficiente. Oi, Damares, pode falar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar bastante. E eu estou aprendendo, a Silviane está aqui, a Zildete, elas me conhecem bem, sabem que eu sou falante. Mas este grupo aqui, do Pingo de Luz de Estudo, e do Projeto André Luiz, que a Silviane e a Zildete também participam, né? São muito ricos nessa questão de aprendizado para a gente não entrar em disputa e aprender a levar esse aprendizado para a vida. Por que eu estou falando isso? Eu estava ouvindo todos vocês. E mesmo algumas opiniões que não são, que batem, chocam com a minha, para mim é um grande aprendizado, porque eu estou aprendendo a ouvir o que é diferente completamente do que eu penso. E isto me faz refletir, serenar e aprender a não disputar. Aprender a debater ideias, que é isso que nós fazemos aqui. E eu quero agradecer também por isso. Obrigada. Agradeço a espiritualidade, porque eles trabalham conosco assim arduamente para manter um ambiente extremamente positivo. Mas por que a gente consegue fazer tudo isso? Porque existe um ambiente de irmandade, de carinho, de respeito. E nos ambientes, né, que a gente não consegue ter isso, a gente não se sente bem. Aí aflora mais a disputa, né? Aí vai para disputa. Aí vai para disputa e vai no grito, né? Quem grita mais alto, sou eu ou é você? Muitas vezes acontece isso, né? Mas é por causa disso. E é legal, né? Eu tenho isso dentro de casa, né? A minha opinião é uma, a dele é outra. Agora você imagina, se a gente não se acertar, né? Não parar e vamos conversar sobre isso, como que vai ser? Mas, às vezes, a gente entra em disputa também, muitas vezes. E mas aí tem um negócio que
ajuda nesse sentido, né? Tem um amor, né? E depois que fica um para cada lado durante uns 2 ou 3 minutos, Aí a gente fala, né? A disputa, ela também vai acontecer na vida, é claro. E eu acho importante, neste momento, quando acontece isso, que a gente não recue. Eu acho importante também. E que a gente vá até o final da conversa, né? E que se chegue a uma conclusão, de alguma maneira, porque não é possível, né, que as pessoas não consigam fazer isso. Mesmo que seja algo fervoroso, né, aclamado, mas isto também é um imenso aprendizado. Agora, recuar, eu acho que faz muito mal, porque reprime a essência, né, na minha opinião. Tá? recuar o que você está Você falando, não aprende, recuar no né? seu ponto Não de vista, aprende. né? É recuar no seu ponto de vista, é isso? Na realidade, é isso que só queria complementar. Às vezes, a gente sabe, a gente percebe que a conversa não vai render bons frutos. Então, naquele momento, a gente para a conversa. Tem com isso abraçar a ideia do outro, porque a nossa ideia ainda continua sendo válida. E num futuro, talvez o assunto volte novamente e aí consiga conversar com um pouco de mais maturidade de ambos os lados, né? E chega numa ideia comum. Porque quando a gente também não recua no nosso ponto de vista em nenhum milímetro, a gente precisa saber se a gente está conseguindo compreender o que o outro está falando. Porque o nosso ponto de vista, ele não é perfeito. Nunca vai ser perfeito, porque perfeição só de Deus, né? Ó, para vocês terem uma ideia, ontem eu dei um exemplo de hipocrisia. E o Sérgio chegou e falou que não, que para ele aquilo não era hipocrisia, era crença. Ficou, porque senão a gente ia ficar aqui. E agora, hoje eu estava conversando com ele nesse sentido. O que é hipocrisia? No meu sentido que eu queria. Talvez eu não consegui me expressar. Mas era no sentido que muitos espíritas abraçam que não podem sentir dor, que não podem chorar num velório, etc., porque é espírita. E aí a hipocrisia vinha na mentira para si próprio. Porque o sentimento pode estar dizendo outra coisa. O sentimento quer chorar, quer se desesperar, porque está ali numa dor muito grande. Mas, porque é espírita, às vezes a gente veste essa capa. Eu sou espírita, eu não posso. E aí onde vem a hipocrisia que a gente vem conversando. Porque a gente não está sendo realista, a gente não está sendo verdadeiro. A gente está abraçando uma teoria que eu não sei de onde que veio. Tá? Eu não sei de onde que veio. Que a gente tem que entender tudo o que acontece entre nós. E a gente não entende. Muitas vezes a gente vai para a revolta. E a gente fala que a gente não está revoltado. É que nem a outra fase, a outra parte da hipocrisia. Espírita não sente raiva. Sente raiva, gente. Tem dia que espírita quer esgoelar um. Mas espírita faz reforma íntima e não faz isso. Não tem esses pensamentos. Então, para falar, é isso mesmo. Ó, o amor na cabeça funciona assim. O amor no coração não. Porque tá sentindo. E o sentimento tá lá, ó. Ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse. Eu sei que é errado, mas eu ainda sinto vontade. As pessoas confundem ser espírita entre estado e caminho. Tem gente que acha que ser espírita é um estado de espírito. Não, ser espírita é um caminho escolhido, que é muito longo. Então, quando eu falo assim, eu sou espírita, significa que assim, eu adotei a doutrina espírita como uma filosofia de vida. Mas eu já sou o espírito da nona dimensão, sei lá? Não, ainda não.
Eu simplesmente adotei o caminho. Tô na terceira, passo uns tempos na quarta, meio perdido. Então, a gente não pode vestir a carapuça de um caminho. A gente tem que vestir aquilo que nós somos. O que eu sou? Hoje eu sou um espírito imperfeito que estou procurando lutar nestes pontos do meu ser que precisam ser melhorados. E os outros? Os outros ainda não estou preparado para mexer. Tem que aceitar isso, porque senão a gente vai sempre se ver como a última pessoa do mundo. Por quê? Porque eu sou espírita, estado, né? E não consigo fazer aquilo que um espírita faz. Então, uso da hipocrisia e minto para todo mundo dizendo que eu já sou. Ou então, né, quando a gente tá todo mundo reunido, né? Ai, como que você é? Ai, eu já faço assim, assim, assim. Ai, eu faço assado, assado, assado. Todo mundo, né? E ai, nossa, já temos todos auréolas. E também tem a parte que as pessoas acham que porque você é espírita, você virou um santo, né? Você não tem Então, mas aí a gente volta. de seres humanos de ficar com raiva, brigar ou explodir. Acham que a gente tem que ser perfeito, né? Oi, Leda, diga. Mas aí a gente volta no que você estava falando, que o espírita tem medo de ter certas reações, né? Não tem medo, não acha que não pode mais ter certas reações. E por quê? Eu acho porque tem medo da crítica. Porque vão criticar ele, vão falar, ué, você não é espírita? Por que você está chorando? Por que você está triste? Ué, cadê seu espiritismo? Onde é que você está? Cadê? Então, entendeu? Então, muitas vezes, o espírita não se segura, não chora, não fala, porque para não ouvir a crítica depois. Eu acho que também tem um pouco isso. Vocês veem como que a gente sofre por causa da opinião dos outros? E não tem nada a ver com o que a gente é? Oi, Virginia. Não, aí voltamos para a crença, porque os outros têm a crença que o espiritismo torna a pessoa, como a Leda falou, a pessoa santa, a pessoa que aceita tudo, que perdoa, que tem um coração que não guarda raiva, que está falando. É essa crença porque as pessoas não entendem, como o Sérgio falou, o espiritismo é uma religião, uma coisa que, uma filosofia que eu aceitei. Ali eu vou buscar o meu conhecimento e vou buscar melhorar as minhas imperfeições. Mas eles acham não, que o espiritismo é a pessoa que é santa. Já ouvi isso. Eu também. Poxa, eu até admiro, falo assim, sabe o que eu admiro do espiritismo? Depois eu perguntei, mas você conhece o espiritismo? Eu admiro o espiritismo porque as pessoas são tão tranquilas, tão boas. Falei, mas você conhece alguma coisa do espiritismo? Não, mas eu vejo algumas pessoas como elas são. Então, é uma crença. O de fora vê o espírita como uma pessoa que não pode errar em nada. Ela é perfeita. Ó, já te passo, Lê, já te passo. E aí, se a gente tá lá, você entrou no ônibus, você entrou na janelinha, a gente acredita que a gente é tudo isso. Que a gente é calmo, que a gente é sereno. Sabe que, nossa, que a dor vem, a gente não balança. Que sabe? A gente não chora, né? A gente só falta andar em cima d'água. Cair. Porque a gente acredita. A gente veste isso e que a gente virou. Santo. Virou santo. E aí, assim, ó, vocês são loucura. Aí chega lá, pega o doutor Inácio e fala assim: meu filho, tu quer mesmo saber? Aquela batidinha dele, tu quer mesmo saber, meu filho? Tá errado desde o começo. Oi, Solange, só que abre o seu microfone. Não, exatamente sobre isso que a Virginia estava falando, com essas crenças de que o espírita não pode isso, não pode aquilo, falar baixo, tem que se comportar assim, assado. Quando você fala de uma maneira tentando colocar a sua posição
enfrentando de um posicionamento diferente, óbvio que eu não estou entrando no embate de briga, mas se colocando, e aí você quer levar a coisa um pouco mais além no entendimento, a pessoa fala assim, mas não, você não pode pensar desse jeito, e depois vem dizer que é espírita. Quer dizer, de repente, de um dia para o outro, você tem que virar santo. E não é isso. Eu falei, é um processo. Eu estou caminhando para melhorar esta parte. Isso é um processo, mas a pessoa quer que você vire santo da noite para o dia. Não dá, né? Mas aí que tá. Sabe o que Nem vai acontece? ser nessa existência. Os espíritas acreditam nisso. E agem dessa forma. Então, o que as pessoas estão vendo é exatamente aquilo que, como o espírita pensa. Ele demonstra uma coisa, mas por dentro não é ainda. E por causa disso, tanta gente a gente vê se juntando à doutrina espírita, começando a fazer curso, e a hora que começa a conviver com aquelas pessoas que elas idolatravam e percebem que são pessoas com todos os erros, com todas as dificuldades de todas as pessoas, ela se desilude e cai fora. Porque ela teve um exemplo de que tudo aquilo é hipocrisia. Vocês começam a entender por quê? No meio espírita, por isso que assim, vamos falar da parte de trabalho espiritual e não vamos falar de dinheiro. Por quê? Aí você fala, é um preconceito. Porque se começar a misturar as dificuldades que temos no mundo mundano, vai virar da mesma forma. Por quê? Porque a forma como eu lido com o dinheiro não é uma crítica. Cada um tem o seu. Né? E se a gente vai lidar dentro da casa espírita, é um lugar que mais se perde. Por que a parte social dentro de uma casa espírita se perde? Da mesma maneira. Porque todo mundo tem uma santa ideia. E na hora de botar todas as santas ideias juntas, difícil. Não dá certo. Buscar Porque um denominador comum. A minha ideia é melhor do que da Aninha. E aí vai ser que nem a reunião. Não vai ser a reunião por causa da mensagem de Eurípides. Mas vai ser a reunião para se defender esses pontos. É assim que acontece. Isso só acontece na casa espírita? Não. Quando temos um assunto conflitante na nossa família, isso não acontece? Quando temos um assunto conflitante no ambiente de trabalho, isso não acontece? Numa reunião social. Numa reunião social. Como eu falei, tendo mais do que uma pessoa, o conflito existe. Por quê? Porque as opiniões são assim. E porque nós somos ensinados a fazer com que nosso ponto de vista tem que ser melhor do que a dos outros. Esse é o ponto. E que a gente possa lembrar disso quando estiver numa discussão, para que não exigir do outro aceitar o nosso, mas a gente aceitar o do outro. Porque é assim que a gente consegue se educar, né? E refletir naquilo que a Damares falou. A Damares tem um espírito de liderança, né? E trabalhar em grupo é manter a liderança, mas entender que existem outras pessoas que despertam alguma coisa nessa liderança positiva, né? E é interessante, a gente aprende realmente muito, porque um tem uma ideia e você fala, pô, legal. Outro tem outra ideia, legal. Agregar, né? Agregar. Aí você fala assim, e por que é tão difícil? Porque às vezes a pessoa só fica na ideia, na hora de arregaçar as mangas não vai. Ainda tá imatura para começar a arregaçar as manguinhas, entendeu? Num grupo tem muito disso, né? A gente confunde muito a liderança, a palavra liderança com a palavra chefia.
Completamente diferente. O chefe é aquele que manda. Liderança é aquele que desperta no outro o sentimento de atingir um determinado objetivo. Entenderam a diferença? Sim. Não, não. E quem executa? O líder só manda? Ele não tem a vontade de execução? Não, o chefe Manda. Manda. O líder desperta no outro o sentimento de atingir um determinado objetivo. Entendeu? Jesus foi o nosso maior líder. Ele nunca mandava. Ele nunca mandava. Ele Ele simplificava e dava oportunidade de você exercitar. não, ele O que ele falava. despertava em cada um a vontade de fazer aquilo. Ele dava oportunidade para as pessoas despertar esse sentimento, porque isso, todo talento existe em cada um de nós. Cada um de nós temos um talento. Então, o verdadeiro líder, ele olha e fala assim: nossa, a Solange tem sabe, essa impetuosidade, nossa, é muito bom, dá para trabalhar em determinada coisa. A Virgínia em outra. O verdadeiro líder vai e desperta isso dentro de vocês e faz o quê? Faz. Não vai sair igual o meu, mas vai sair do seu jeito. Faça a sua assinatura. Esse é o líder. O chefe é, por favor, Virgínia. Faça isso. Faça isso. Por favor, Ju. Não falei, por favor. Não. Ô, Solange, isso. Faça isso assim, desta forma. Desta forma. Entendi. Tem um livro muito bom para a gente compreender. O Monge Executivo. O Monge Executivo, é isso aí. Ali. Eu acho que eu tenho esse livro na minha casa. Meu filho, o Rafael, acho que comprou. Vou procurar lá no meu quartinho de empregado. Acho que eu tenho. Lê esse livro aí que é muito bacana. É muito legal, por quê? Porque desperta isso. Esse fator da liderança, mas a boa, o verdadeiro... A liderança servidora. Aquela que serve o outro em vez de exigir alguma coisa do outro. O verdadeiro líder é aquele que serve. Serve. E não aquele que está ali sentado mandando. Isso é chefe, e não é líder. Ele não despertou nada em você de bom. Sim. Ele desperta tudo negativo. Ele vai para o contrário. Ele te desperta o contrário, mas o verdadeiro líder traz sentimentos no sentido assim, eu vou fazer... Por que a gente trabalha para Jesus? Ele não mandou a gente trabalhar. Pela inspiração. Que ele é um líder. Inspira. Por aquilo que ele inspira na gente, né? É isso aí. A gente trabalha para Jesus por quê? Porque a gente confia. E olha, nós não vimos ele aqui, quer dizer, poderemos ter visto quando a gente estava lá nas nossas outras encarnações. A gente estava tirando a pedra. A gente estava tirando a pedra, o chicletinho, tudo que tinha de direito. A gente estava fazendo. Mas, quando a gente fala assim, vamos trabalhar para Jesus, a gente não pensa duas vezes. E vai feliz. O mundo pode estar caindo aos pedaços, falar, tá bom, depois eu resolvo. Mas eu vou trabalhar para Jesus. Deixa de fazer alguma coisa para trabalhar para Jesus. E feliz, cantando, entra. Tá tudo certo. Porque eu tô com o mestre. É por esse motivo que você vê os evangélicos indo trabalhar nas penitenciárias, ajudar as pessoas a compreenderem. É por isso que eles ficam no frio, pregando, tentando levar a palavra para uma pessoa. Em hospitais. Nos hospitais. Você entendeu? É nesse sentido. Aí você fala, Solange, mas eu estou tentando. Mas todo mundo já jogou seu rótulo de espírita. Espírita tem um outro comportamento. A gente tem que sair desses rótulos. A gente não pode se permitir ser rotulado. Eu sigo uma pessoa, Jesus. Jesus. É legal conhecer todas as filosofias, todas as técnicas, porque eu vou saber lidar com as pessoas. Mas não é uma técnica que é principal. O principal
é ter o amor no coração. E só tem uma pessoa que nos ensina isso. É Jesus. Então, quando a gente tem isso muito amadurecido dentro de nós, as coisas andam. E a gente começa a não aceitar o rótulo que vem do outro. A gente só precisa tomar cuidado numa coisa. Quando a gente começa a despertar para isso, a gente não vai aceitar esse rótulo, mas a gente precisa tomar o cuidado para a gente não maltratar a outra pessoa, porque ela rotula, porque ela ainda não chegou nesse ponto. Então, cada qual no seu entendimento. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente vai errando do mesmo jeito, sabe por quê? A gente vai voltar para a quinta série, a gente vai estar tentando provar que a gente está certo. Tá certo. Eu já nesse particular, quando está assim, em família, que acontece algum assunto assim, e eu estou falando, a pessoa me cobra nesse sentido, eu dou a minha opinião e aí a pessoa começa a debater comigo, eu faço tipo assim, não convém mais, eu falo assim, Solange, relaxa, não vai adiantar, eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Então, eu mino o assunto, entendeu? Eu acabo, pelo menos assim, nos meus irmãos, quando a gente tá, meus sobrinhos, meus filhos, minha irmã, meu irmão, que é o mais chatão, né? Ele é o mais chato, ele fica no meu pé. Mas aí eu já deixo de lado e já não entro mais para o embate. Não tô indo. Quando alguém falar que você não pode fazer isso porque você é espírita, aí você pode falar com muito amor e carinho, assim, ser espírita é o caminho que eu escolhi, mas eu ainda não cheguei lá. Me falavam muito, eu escutei isso não foi uma vez não, eu escutei muito, falando assim, isso, trabalha bastante, porque você é a devedora, veio para pagar tudo isso. Eu não preciso estar dentro de uma casa, eu não preciso estar aí, mas você é a devedora, então faz. E isso me magoava, porque magoa muitas vezes também pelo nível da vibração que a pessoa passa, tá? A gente sente isso e a gente já consegue compreender. Hoje eu falei assim, se é verdade ou não, eu agradeço. Obrigada por cada oportunidade. Cada oportunidade que eu tive de jogar a semente, não a minha, mas a semente de Jesus, de levar o abraço, o acolhimento, o olhar, o telefonema, o recadinho no zap para cada pessoa. Porque ali eu estava fazendo aquilo que Jesus sempre fala, vai e faz, eu vou estar junto com você. Era antiga, agora assim, hoje eu tenho essa maturidade. Antes eu ficava com raiva da pessoa, no sentido assim, eu tô fazendo, tô tentando me melhorar, ainda fica aqui no meu ouvido, né? No sentido de sapatear, de ser tapetinho. Eu ficava brava, realmente, sabe? Eu ficava muito triste, muito magoada. Oi, Leda. Sabe o que me disseram uma vez? Não faz muito tempo, foi há pouco tempo agora. Quando eu tive meu segundo câncer agora, falaram assim para mim, nossa, você foi bem ruinzinha, hein? Misericórdia. E uma pessoa chegada, né? Não era um transeunte na rua, era uma pessoa chegada. Nossa, você foi bem ruinzinha, hein? Não é para fazer, mas dá vontade de falar, e você está sendo agora. Ó, eu passei para Solange, essa semana, um monte de coisa que você não deve falar para a pessoa com câncer. Foi. Né? E ali eu vejo que não é só para a pessoa com câncer, é a pessoa com qualquer tipo de doença, porque uma pessoa com depressão, problema, né? a pessoa com depressão também vai se sentir mal. É para que a gente compreenda realmente que ali existe do outro lado, aquele que você está falando, existem dois ouvidos, existe um ser humano que está sentindo. E como empatia é algo que você tem ou não tem, então é difícil. Mas é esse tipo de coisa. Por que as pessoas falam, você foi muito ruinzinha? Porque em determinado livro diz que o câncer é queima dos problemas de vidas passadas. Então você está queimando, você está queimando. Mas você já parou para pensar? Foi ruinzinha. Mas você já parou para pensar
que na nova terra esse perispírito vai ter que ser melhor? E olha a misericórdia de Deus, falando assim, você vai reencarnar, você consegue? Vamos lá queimar? Eu vou estar do seu lado. Mas para você ter o seu passaporte, ter essa oportunidade, não sei se vamos ou não vamos para a nova terra, você precisa transformar isso daqui, que veio de outras encarnações. Mas eu preciso melhorar esse seu perispírito. Topa! Você com seu anjo guardião, na hora que estava lá fazendo todo o seu planejamento, top. Eu sei que eu não vou estar sozinha. E é isso que as pessoas não conseguem compreender, porque elas acham que elas podem falar aquilo que elas bem entendem, aquilo que está no coração dela e na cabeça, mas muitas vezes no coração. Sabe o que eu vejo? Nós fomos ensinados na nossa vida a condenar. A gente condena tudo aquilo que está na nossa vida. A gente não foi ensinado a estimular. Sabe? Numa dificuldade, a gente não foi ensinado a olhar nessa dificuldade e falar assim, essa é uma oportunidade de aprendizado. Eu nem sei o que eu tenho para aprender, mas eu vou aprender alguma coisa com isso. Não, a gente condena tudo e todos. Então, esse também é um ponto que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Porque, senão, a gente vai estar o tempo inteiro disputando, tentando transformar o outro em menor do que ele é, simplesmente para a gente poder parecer maior. Essas disputas que a gente estava discutindo. E assim, para a gente finalizar, com quem eu aprendi tudo isso? Você tem isso dentro de você? Foi com o Dr. Paulo César Fructuoso. Quando ele falou, é uma queima, eu juro para vocês, como me deu um alívio, porque da mesma forma que a Leda escutou, eu também escutei. Nossa, dirigiu 3 cursos de médium. Nossa, era dirigente, é espírita. Nossa, era dirigente de assistência espiritual e tá nisso. Ainda faz assim, né? Ainda tá nisso. Dureza mesmo. E aí hoje eu falo assim, obrigada, Deus, por segurar nas minhas mãos. Não é fácil. É um dia de cada vez. Mas eu tô limpando o meu perispírito. Com toda amor, aceitação, dia após dia. Mas o julgamento vem. E muitas vezes não é um julgamento falado, tá, gente? Porque as pessoas agora já começam a não falar, mas elas pensam. E a gente sente. Nós paramos aonde? Olha, Um acho que a campo de gente só deu batalha. uma frase, né? Oi? Um campo de batalha e um pasto para obsessão.